Então, turma, vamos começar mais uma aula relacionado a frações parciais, ou melhor, vamos fazer a primeira aula relacionada a frações parciais, que vai ser muito utilizado para trabalhar, resolver transformadas de Laplace. Então, frações parciais é um método que a gente vai utilizar para trabalhar as transformadas de Laplace, porque vamos ter que fazer uma transformações de variáveis. Então, a gente vai ter que transformar condições em frações, e essas frações a gente vai usar tabelas da transformada de Laplace para poder trabalhar essa aplicabilidade, para poder mostrar uma transformação direta, né? Na aula passada a gente efetuou algumas transformadas de Laplace, só que mostrar um modo matemático. Mais para frente eu já vou colocar uma tabela, postar uma tabela para vocês lá, e a partir dessa tabela a gente vai fazer algumas transformações. Só que algumas transformações necessitam que esteja trabalhando frações parciais, que tenham que decompor uma condição em fração parcial para posteriormente ser utilizada ou substituída em uma tabela, e dessa substituição a gente vai obter o resultado final dessa transformada. Vou dividir esse vídeo em algumas partes, nesse caso aqui a parte 1, que é a condição mais simples, e posteriormente a gente vai avaliar a condição 2, tá? Que é um pouco mais complexa. Nesse caso, o que vai acontecer? Vamos ter um polinômio. Esse polinômio é o tipo p de x por q de x, tá? Onde a gente vai ter valores de x aqui no denominador ou numerador, né? E vamos ter que avaliar qual que é a condição dele. Nesse primeiro caso, a gente vai conseguir efetuar uma divisão de modo que a relação matemática do meu polinômio eu tenha como resposta um sx mais um rx sobre q de x, aonde sx e rx também são polinômios. Só que esse aqui é resultado de uma transformação nesse primeiro polinômio, esse p de x, q de x, a gente vai fazer uma transformação e vai fazer uma transformação simples. Nesse caso vai ser regida por apenas uma divisão. Então, sx e rx são polinômios. Nesse caso, o grau do numerador é maior que o grau do denominador. Então, o grau desse polinômio, q de x, no caso grau, é maior que o grau de p de x. Tá? Então, sempre vai ter com relação ao grau. O que significa o grau? O grau vem significar o expoente que está trabalhando um polinômio. Nesse caso aqui, x ao cubo mais x dividido por x menos 1. X ao cubo possui o grau maior que x. Outro grau, se eu colocasse outro, x ao quadrado mais 2x é maior, né, que x menos 1. 5x à sétima mais 2 possui grau maior que x ao quadrado mais 2x mais 3. O grau 7 maior que 2, grau 2 maior que 1, grau 3 maior que 1. Nesse caso 1, vamos estudar essa condição. Bom, nessa condição o que vai acontecer? Vamos pegar um exemplo e vamos ver como que a gente pode trabalhar esse polinômio. Vamos considerar o polinômio x ao cubo mais x sobre x menos 1. Nesse primeiro exemplo, nesse exemplo que a gente vai estar trabalhando, como o grau é maior, né, o grau do meu numerador é maior que o grau do meu denominador, então eu posso fazer uma divisão. Então vamos fazer uma divisão com relação a esse polinômio. Eu vou ter x ao cubo mais x. Eu vou dividir isso aqui por x menos 1. Divisão de polinômios, né? Uma coisa que a gente verifica lá no ensino na 7ª série, nono ano, esse tipo de coisa aqui. Então vamos relembrar. Como que a gente vai fazer essa divisão? Nesse caso, nessa divisão, o que vai considerar? Eu posso trabalhar esses valores, vou fazer uma divisão, eu tenho que obter um número que na hora que eu multiplicar por esse cara aqui, ele vem para cá negativo.
Então, aqui eu sei que o grau do polinômio é 1. Então, eu vou multiplicar por x ao quadrado. X ao quadrado vezes x, eu vou ter como resultado x ao cubo. Bom, ele está positivo aqui, mais e mais, ele vem para cá, inverte o sinal. Então, ele vai vir em menos. Agora, eu vou ter x ao quadrado vezes menos 1. Eu vou ter menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado, ele vem para cá, mais x ao quadrado. Tá? Ele inverte o valor que está multiplicando aqui. Beleza, vou fazer a primeira relação. X ao cubo menos x ao cubo vai dar 0. X ao quadrado, não posso fazer nada, eu só abaixo ele aqui, então ele vai ter x ao quadrado e vou baixar o x aqui. Mais x, preservando o valor que está aqui em cima. Se ele está positivo, ele baixa positivo. Beleza. Análogo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por um valor aqui que dê x ao quadrado e eu cancelo esse termo de polinômio. Então, eu vou fazer mais, né? Que ele vai inverter o sinal, vem para cá, menos. Eu posso multiplicar por x. X vezes x, x ao quadrado. Ele vem para cá, menos x ao quadrado. Beleza? Agora, x vezes menos 1, menos x. Menos x, ele vem para cá, mais x. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado, 0. X mais x, 2x. Ok? Agora eu vou ter que cancelar esse termo aqui. O que vai acontecer? Eu vou buscar um novo termo aqui, de modo que eu multiplicando aqui eu cancelo esse. Então, eu posso fazer, se eu tenho 2x, eu tenho x aqui, eu multiplico por 2. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, ou 2 vezes menos 1, menos 2, né? Ele vem aqui com o sinal contrário, logo aqui eu vou ter mais 2. Esse cara veio com sinal negativo, né? 2 vezes x, 2x positivo, vem com sinal negativo. 2x menos 2x, 0, resto 2. Então, da nossa relação matemática que a gente estava fazendo, lembrando que eu vou ter como resultado S de x mais R de x sobre Q de x. Bom, esse aqui é a solução. Esse aqui é a solução. R de x vem ser o resto. Resto. Então, aqui, resto. Sobre Q de x, que vem ser o quociente. Que é esse aqui. Quociente. Então, se eu trabalhar esse termo aqui, x ao cubo mais x sobre x menos 1, ele vai ter como condição a solução, que vem ser x ao quadrado mais x mais 2 mais o resto, 2, sobre o quociente, x menos 1. Então, essa relação aqui é a transformação para a fração parcial. Isso aqui é a fração parcial dessa relação matemática aqui. Tá? Essa é a fração parcial desse termo. Então, esse seria o primeiro caso, tá beleza? Eu vou deixar, já deixei uns exercícios lá, né? E fazendo isso, já vamos para o segundo caso.